Então a gente vai aqui na parte 2 da nossa aula, vai ser agora sobre Transformers. É uma arquitetura muito famosa hoje em dia, muito importante para processamento de linguagem natural. E ele vem desse paper que é Attention is all you need, ou tudo que você precisa é atenção. Atenção é tudo que você precisa, né? Então aqui para a nossa introdução. Então, esse paper, essa arquitetura foi introduzida no artigo Atenção é tudo que você precisa, Attention is all you need. Inicialmente era usado para tradução. Na verdade, o Transformer inicial mesmo, ele era quase uma variação do Sequence to Sequence. Assim, a tarefa era a mesma do Sequence to Sequence original, mas a ideia dele principal era você focar muito em atenção e você se livrar da natureza sequencial do Sequence to Sequence para poder paralelizar tudo e rodar mais rápido. Então você pode rodar mais. Você podendo rodar mais rápido, você pode aumentar a complexidade do modelo, você pode treinar por mais tempo e aí ter melhores resultados. E assim, ele revolucionou o processamento de linguagem natural, tanto no resultado original dele, mas também por várias arquiteturas que foram feitas a partir dele. Então aqui a gente tem várias arquiteturas que são variações do Transformer, que vêm do Transformer de algum jeito. E isso aqui, na verdade, é um ranking de uma... Não é bem uma competição, mas é de um conjunto de tarefas de processamento de linguagem natural, a Superglue, que assim, em primeiro lugar está o ser humano, mas todos os outros que sequer se chegaram até algum ranking relevante são baseados no Transformer. Então assim, esse é o nível de revolução. O Transformer ele saiu em 2017, em 2018 saiu a BERT, que eu vou falar na próxima parte da aula, e assim, zoaram que 2018 foi o ano da Bertology, porque estava estudando só a BERT, e aí criaram outras variações do Transformer, e hoje em dia, assim, é isso. Você chega em próxima linguagem natural e você quer ter um resultado bom nessas tarefas que envolvem bastantes dados, você vai usar Transformer. Não tem um escapatório. Você não consegue... Assim, tem pouquíssimos casos, mas em geral, se você quiser realmente um resultado muito bom, você vai estar precisando usar uma arquitetura baseada no Transformer. E agora está começando a entrar em outras áreas. Então, assim, veio... NLP não é uma área pequena, né? Já veio em várias delas. Mas faz pouco tempo, algumas semanas, eles lançaram o Visual Transformer, que é um Transformer para visão computacional. E, assim, ele já foi usado para áudio, né? Áudio algo até próximo de processamento de linguagem natural, no sentido que é tudo sequências. Então, obviamente, já foi usado. Já estão usando para predição de série temporal. Então, assim, tá crescendo, está começando a ir para cada mais áreas. Então, como eu tinha dito, a atenção está revolucionando muitas áreas, mas agora também até o próprio Transformer, a arquitetura em si, está começando a ser aplicada em cada vez mais domínios diferentes. Então, aqui a arquitetura, isso aqui é uma visão bem simplificada, bem por cima da arquitetura. O resto da nossa aula vai ser basicamente sair destrinchando esses blocos e entendendo eles melhores. Então, originalmente era um encoder-decoder, como eu disse, maneira de paralisar sequence to sequence. Então, assim, a arquitetura... Se você for olhar do nível bem alto, é bem parecida. Muitos desses derivados que eu falei, que foram muito bons em NLP e tal, eles terminam usando só uma parte. Então, a BERT é só o encoder, a GPT é só o decoder. Então, assim, o Transformer em si já foi bem incrível, mas até você seccionar a parte dele, você já consegue resultados bem legais. Você vai conseguir resultados bem legais, na verdade. E hoje em dia a gente chama essas coisas de... Às vezes chamamos de bloco de Transformer, às vezes chamamos de bloco de atenção, depende o quão idêntico ao Transformer você está sendo, depende um pouco também de quem está falando. Então, só se essa visão geral é que quando você está falando da sequence to sequence, você ia passando palavra por palavra, e aí você ia gerando a saída, e aí o resultado final você passava para o nosso decoder, e aí o decoder ele ia gerando a tradução, e ele recebia a tradução correta, e o sumário do decoder para gerar a próxima tradução, e aí receber a correta e o sumário da iteração anterior até gerar tudo. Aqui no Transformer não, a gente vai passar tudo de uma vez só, passa por várias camadas, o resultado final ele vai servir como se fosse sumário para cada uma das camadas do decoder, e aí o decoder ele também vai receber aqui toda a tradução correta, só que shiftada. Então, por exemplo, aqui a frase eu sou um estudante. Então, o que ele, na verdade, vai receber de entrada vai ser um token de start, que é tipo a frase começou, que é o que vem antes do eu, do I. E aí, depois ele vai receber I am a. E a saída dele vai ser I am a student, porque esse I aqui
vai ser referente ao token de entrada, o M vai ser referente ao I e assim diante. Então aqui ele realmente você está paralelizando toda aquela coisa que estava rolando pela sequence to sequence, que era passa um cara, gera uma saída, passa um outro cara, gera outra saída. Aqui você passa todos eles de uma vez só, computa tudo em paralelo e aí gera todas as saídas de uma vez só também. Então, bora olhar para o bloco de encoder, uma versão simplificada dele. Então a gente tem o que? Vai vir uma entrada aqui, pode ser a entrada logo no começo da rede, ou então pode ser a saída da camada anterior. E ela vai passar por uma alta tensão. Então ela passa aqui pela alta tensão que a gente viu no final da aula passada. Essa alta tensão ela vai ter uma coisa que a gente chama de multicabeças, nós vamos ver já o que isso significa. Esse resultado, como a gente viu, vai ser um conjunto de vetores, né? Vai ser aquela sequência de vetores. Esses vetores vão ser passados por essa rede neural aqui. Essa rede neural ela é só duas camadas densas seguidas, sendo que, como vai funcionar? Essa camada densa ela recebe cada um dos vetores e aplica os mesmos parâmetros neles. Então, sei lá, a gente estava com G Suite done, né? Aqui a entrada. Então, isso ia ser transformado em 3 vetores, eles iam passar aqui para alta tensão, ia sair de novo 3 vetores, e aí esses 3 eles iam passar em paralelo por essa camada, que ia aplicar a mesma transformação dos 3. Então, é como se estivesse passando um batch. É basicamente como se estivesse passando um batch por essa rede neural aqui. E é uma rede neural simples, só de 2 camadas. Você vai multiplicar por uma matriz, soma o bias, aplica um relu. Multiplica por uma matriz, soma o bias, aplica um relu. Gerou a saída final. Beleza. Agora, o que é essa ideia de alta tensão com várias cabeças, né? Multi-head self-attention. Basicamente, o que a gente tem aqui, aqui o que ele está dando a entender é que são vários troços em paralelo. Então, você vai pegar a sua entrada, você quebra ela em subvetores menores. Então, você tem uma entrada que é sequência, que é um número S de vetores. E aí, cada vetor desse tem uma dimensão D. Você vai pegar cada vetor e quebrar em H vetores de dimensão D dividido por H. E agora você vai ter um troço como se fosse um cubo, né? Você tem uma sequência de H vetores em cada posição da sequência. Aí, para cada uma das atenções, a gente vai passar os subvetores equivalentes. Então, eu vou pegar na primeira cabeça da atenção, eu vou pegar o primeiro subvetor do primeiro cara, o primeiro subvetor do segundo cara, o primeiro subvetor do terceiro e assim diante. Passo pela primeira cabeça de atenção. Para a segunda cabeça, eu pego o segundo subvetor do primeiro cara, o segundo subvetor do segundo cara, o segundo do terceiro, o segundo do quarto, tal, passo por ela. Até eu ter passado os H pelas H cabeças. Sendo que, novamente, tudo isso está em paralelo. Isso sim, eu estou falando de sequência para vocês, mas tudo isso rola de novo em paralelo. Quando terminar isso, a gente vai concatenar essas saídas. Então, cada uma dessas atenções ela vai gerar como saída, de novo, cada uma delas vai gerar S vetores de tamanho, dimensão por H, e a gente vai concatenar de forma que saia agora S vetores de dimensão D. Então, lembra, a gente entrou aqui, estava entrando S vetores de dimensão D, a gente quebrou eles em pedaços para ficar cada cabeça de atenção recebendo S vetores de dimensão D sobre H. E aí, quando sair o resultado, a gente concatena e volta para nosso formato original de S vetores de dimensão D. E aí, a gente, por fim, passa por uma camada linear que é como se fosse uma mistura. Ela vai pegar o resultado dessas várias atenções e vai dar uma misturada neles. Beleza. A ideia é que cada cabeça vai prestar atenção a algo diferente. Então, é bem semelhante aos filtros das redes convolucionais. Na rede convolucional a gente tem vários filtros por camada, porque cada filtro está tentando aprender um padrão diferente. Aqui vai acontecer mais ou menos a mesma ideia. Em geral a gente tem bem menos. A gente tem tipo 8, 16 cabeças, 24. Não é que nem filtro convolucional que a gente tem tipo 512 filtros. Mas também, né, cada cabeça tá analisando um conjunto bem maior, uma quantidade bem maior de elementos, então tem essa troca, né? E realmente já fizeram estudos. O estudo que eu conheço, ele é no Transformer na versão, vamos dizer, original, para tradução mesmo. E o que viram é que tinha algumas cabeças que o que elas faziam elas computavam similaridade elevada
para elementos próximos. Então, um cara e o cara seguinte dele na sequência, ou um cara, o cara anterior e o cara seguinte, eles têm similaridade bem alta. Outro tipo de cabeça estava computando a similaridade alta para um cara e alguém sintaticamente relevante para ele. Então, você tem o cara, e aí você tem, sei lá, você tem o sujeito da frase, e aí você tem um pronome que se refere a ele. Esses dois caras, eles terminavam com um valor alto da similaridade que a atenção aprendeu. E por fim, tem cabeças que aprendem o que eles chamam de... são cabeças raras. Elas basicamente só pegam a palavra mais rara que tem lá na sequência e conectam com todo mundo. Porque, bem, palavras raras, elas geralmente vão ter alguma importância quando elas aparecem, né? Se elas não aparecem muito, quando elas aparecem, provavelmente elas vão gerar alguma modificação relevante nas outras palavras da frase. Então aqui para o nosso exemplo, aqui imagina que tipo estava entrando um X, aqui a gente está falando em alta tensão, né? Então está entrando só um X, que vai ser repetido para ser busca, chave, valor. Então bora lá, a gente vai ter 8 cabeças, esse X tem dimensão 512, e uma sequência de tamanho 4. Então você vai ter, na verdade, 4 vetores de 512, como sendo os seus vetores de entrada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar ele em 4... agora a gente vai quebrar ele, na verdade, em 8 conjuntos. Cada conjunto vai ter 4 vetores de dimensão 64. Então a gente quebrou ele. Beleza. Aí multiplica ele por cada um desses Ws. Então vai ter o W0Q, W0K, W0V, que são os caras que vão gerar a busca, a chave e o valor da primeira cabeça. Aí o W1, W1Q, W1K, W1V vão gerar a busca, chave e valor da segunda cabeça e assim em diante. Aqui temos do 0 até o 7, vão gerar 8 cabeças. E aí a gente vai computar a tensão deles. Então a gente vai pegar, fazer aquela coisinha de multiplicar o K pelo V, dividir pela raiz da dimensão, multiplicar o K pelo Q, dividir pela raiz da dimensão, aplicar a softmax, multiplicar pelo valor. Isso aí, como resultado, vai gerar esses Zs, que eles são a saída das atenções. Essas saídas, as cabeças, ela vai ter dimensão também 4 por 64. E a gente concatena todos eles num vetorzão, que vai ter dimensão 4 por 512, e multiplica por esse W, que o WO, W saída, que ele também tem dimensão 512 por 512. Esse cara vai terminar meio que misturando o que as cabeças aprenderam para chegar em algo um pouco melhor, e aí você vai ter uma saída final de 4 por 512, que é basicamente o tamanho, é a dimensão original. Então você não teve mudança de dimensão aqui, você só quebrou eles, processou em paralelo, juntou de novo, misturou o que cada cabeça aprendeu na coisa paralela e gerou a sua saída. E agora para o bloco de encoder completo, então aqui a gente remove as simplificações, ou melhor dizendo, adiciona o que a gente tinha removido para simplificar, né? Então você vai ter aqui a entrada, ela vai passar por aquela ideia de multi-head attention, tal, que a gente acabou de ver. E a gente tem aqui uma conexão residual que a gente vai somar o resultado e uma normalização por camada. Então a gente tem uma layer norm que a gente viu lá pela, sei lá, aula 2, algo do tipo. Então a gente passou por tudo aquilo, somou conexão residual, aplicou uma layer norm, passa pelaquela rede feed forward que eu falei, que é basicamente 2 camadas densas que são aplicadas em cada elemento da sequência. De novo conexão residual, de novo normalização. Isso aqui é para ajudar no treinamento, né? Tem até também com dropout e tal. Tem versões da implementação do Transformer com dropout e tal. Mas a ideia realmente é essa, que você quer tá melhorando o fluxo do seu gradiente. Então, se você parar para pensar, no Transformer original ele tinha, se não me engano, 6 blocos de encoder, né? Só que você está vendo que esse bloco de encoder, na verdade, ele é o quê? Ele é essa camada de atenção, e depois dela ele tinha mais 2 camadas aqui. Então, na verdade, ele não era uma rede só de 6 camadas, né? Ele era uma rede de 18 camadas. E aí, se você lembrar, a VGG19 ela já era um trampo gigantesco para treinar. Então, essa adição da normalização e das conexões residuais, o que ela faz é realmente pegar essa rede, que no fundo ela tem 18 camadas, e meio que achata ela para ela virar uma rede como se fosse de 6 camadas, que é muito mais fácil de você treinar, o gradiente ele flui muito mais de boas. Beleza, agora tem essa noção de positional encoding. Então, bora ver o que rola aqui no Transformer. Tipo, aqui é um bloco de encoder do Transformer. Então, a gente vai ter a entrada. A entrada elas vão ser as
palavras que a gente tokenizou de algum jeito, a gente quebrou em pedacinhos e tal. E aí a gente vai transformar elas em embeddings. Esses embeddings, eles são vetores. A gente tinha falado já um pouco antes, que nessa parte mais do sequence to sequence, eu creio, que eles são vetores que representam um pouco já o significado daquelas palavras, né? Eles representam o significado das palavras de um jeito mais estático, né? A gente pega as palavras, passa por essa ideia aqui do embedding, agora elas viraram vetores, a gente tem números, o que é algo muito legal, porque com números a gente pode usar redes neurais, né? Mas o que rola? A atenção, ela não se importa com ordem, gente. Então você vai ter aquelas matrizes lá, e aí para cada cara você vai multiplicar para conseguir aquelas similaridades, depois você aplica softmax, e aí depois multiplica pelos valores, que vai ter um somatório, né? Você termina com o somatório dos valores ponderados pelas similaridades. Só que, gente, somatório, a ordem não importa, você está somando as coisas. A soma ponderada ela é simétrica. Você somar 1 mais 2, 2 mais 1, dá no mesmo. Você somar meio vezes V1 mais 0,3 vezes V2, e você permutar o V1, V2, V3, o resultado ele é o mesmo. Então aqui a atenção ela termina ela não nos dá essa noção de sequência, ela dá uma noção de conjunto. Realmente a atenção ela tá operando em conjuntos, mas a sequência foi para água abaixo. E assim, a gente sabe que você adicionar esse viés indutivo é uma coisa que ajuda, né? Então a gente quer adicionar de volta essa informação de sequência. Sem ela, a gente está fazendo bag of words, né? A gente está fazendo aquela coisa que a gente viu lá no começo da aula 4 da bag of words, que você considerava que só importava a frequência das palavras e não a ordem delas. Então o que a gente faz é a gente adicionar alguns dos embeddings para reduzir a ordem, que é esse positional encoding. Então, originalmente era baseado em senos e cossenos. Para cada cara na sequência, você somava a ele um valor, e aí esse valor ia modificar um pouco o embedding dele, e ia servir para dar essa noção de quem é o primeiro cara, o segundo cara e assim diante. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas assim, é bem simples, é basicamente o seno de um valor vezes 10.000 elevado a outro valor, assim. E o outro, e para ímpares é cosseno, não é nada muito louco não. Mas eu não vou entrar em detalhes também porque depois eles variaram. Mais pra frente eles tiraram as coisas seno e cosseno, colocaram só mesmo somar basicamente a posição, fizeram alguns que eles tentavam aprender o encoding. Então assim, o que importa aqui é só vocês entenderem que a atenção por si só ela perde essa noção de ordem, e que assim, isso não é bom, que a ordem importa nas frases. Então a gente termina adicionando isso aqui para recuperar essa informação da ordem que a gente estava perdendo. Beleza, agora bora para o decoder. Então isso aqui é um bloco de decoder simplificado. Aqui tem uma setinha da saída do último bloco do nosso encoder. E ele é semelhante ao bloco do encoder, mas ele tem essa camada a mais, que é o que a gente chama de atenção encoder-decoder, que é que vai receber a saída do nosso encoder, na verdade. E a autoatenção dele é modificada, ela tem o que a gente chama de máscara. Então, vamos ver aqui qual é essa ideia de atenção com máscara, autoatenção com máscara. Então a gente chama de Masked Multi-Head Self-Attention, ou então autoatenção multicabeças mascarada, ou autoatenção mascarada de multicabeças. Multicabeças vocês já sabem o que é, não vamos falar de novo. Autoatenção também, vamos ver o que é essa ideia da máscara. Então, ó, lembrando aquilo que eu tinha falado, no decoder ele vai receber shiftado a entrada dele. Então o que acontece é que, por exemplo, vamos supor que você quer a tradução lá, aquela eu sou um estudante, né? I am a student. Em vez de o que você vai passar como entrada para o seu decoder lá no começo do bloco é, na verdade, um token de começo de frase, depois a representação do I, depois a representação do am e depois a representação do a. E aí a saída vai ser I am a student. Então você basicamente shifta você translada a sua frase para trás, manda isso como entrada para o seu decoder, e a saída tem que ser a frase na versão traduzida dela final. Tá? Então aqui no exemplo, outro exemplo aqui que eu coloquei é the book is on, e aí a saída book is on the table, né? Então outro exemplo de shift, desse shift aqui, o book é para ser meio que a saída do the, o is é a saída do book, on, então assim, tá shiftado. Agora o que acontece é que
na alta tensão, cada cara vê todo mundo. Então, por exemplo, o is, ele ia ver o on. Ele ia ter visão disso quando você fosse fazer lá aquelas multiplicações. Então, o que poderia acontecer é o cara só aprender que a saída correta para book é o cara que está na frente. A saída correta de todo mundo é o cara que está na frente. E o último, sei lá, ele gerava um token tosco, assim. Mas isso já ia dar ele já ia acertar muito bem, né? Ele ia acertar, nesse caso, 4 palavras das 5. É 80% de acurácia. Só com isso daí, a rede não aprendeu nada, na verdade. Então, o que você quer fazer é que, para essa autoatenção do decoder, cada cara ele só consegue computar a similaridade dele, ele só consegue ver, ele só consegue prestar atenção no que veio antes dele. Então ele não vai ver o que está vindo depois, ele não vai poder ver a resposta correta dele, ele só pode ver o que veio antes. Então aqui tem esses dois exemplos, aqui é a atenção totalmente visível, e aí o X1 ele consegue olhar para o Y1, o X2 consegue olhar para... Todo mundo consegue olhar para todo mundo. E aqui é a atenção que ele chama de causal, ou a atenção que a gente vai estar usando. E nela, o X1 ele consegue olhar para o Y1, mas ele não consegue olhar para o Y2. Então, cada cara, ele só consegue... O Y1 ele está vendo aqui o X1, o Y2 ele está vendo o X1 e o X2, mas ele não vê o X3, ele não vê o X4. Então, cada cara ele só consegue olhar para quem veio antes. Cada cara só olha para quem veio anteriormente a ele. Não consegue ver quem está depois, então ele não consegue roubar aqui para ter já a resposta correta. Então essa é a ideia assim, geral da máscara. Tá? Agora vamos ver um pouquinho mais como que ela é por dentro. E ela é bem simples. Você vai gerar uma máscara que ela tem esse formato aqui. Tá? Ela tem realmente esse formato. E aí você coloca menos infinito nas posições da matriz, que você tem um cara vendo quem está na frente dele. Então, por exemplo, aqui, Y2 olhando para o X3, você vai colocar um menos infinito aqui. Menos infinito, menos infinito, menos infinito e tal. E aí, quando você somar essa máscara, nas posições tem 0, o que acontece é que você multiplicou aqui, pegou a similaridade e tal, e agora vai ter uns caras que tem o valor da similaridade que você computou, e outros que tem os menos infinitos. Quando você aplica a softmax em menos infinito, ela dá 0. Então, o que você está fazendo é você está dizendo que, ok, não vai ter resultado, a similaridade entre esses dois caras é 0, ela é irrelevante, ela é nula, e aí depois você pondera isso com os valores. Então, o que isso está gerando é, um cara, ele nunca vai poder usar o valor de alguém que vem depois dele. Então, essa é a ideia de atenção com máscara. E aí que a gente vem a atenção encoder-decoder, né? A atenção que ela vai existir aqui no decoder para combinar a saída do encoder com a entrada do nosso decoder. Aqui tem basicamente... Aqui é um transformer inteiro, basicamente, só que ele é pequeno. A gente está visualizando os dois blocos do encoder dele e um dos blocos do decoder. Tem um segundo bloco do decoder aqui que está resumidinho. Então, assim, essa camada que vai ser? Ela vai usar aquela atenção de produto escalar, que eu falei que é que tem mais sucesso na parte anterior da aula. Escalonada, né, que a gente divide pela raiz do tamanho da dimensão. E o que vai rolar? As buscas dela vão ser a camada interior do decoder. Então, os vetores de busca eles vão ser a camada anterior do decoder, enquanto a chave e o valor vão ser a saída do encoder. Então, ele vai checar a similaridade entre a camada anterior do decoder com a saída do encoder e vai usar isso para ponderar a saída do encoder e gerar a próxima representação dele. Então, assim, essa é a ideia da encoder-decoder attention. É basicamente, você sabendo como funciona a attention, é só essas pequenas modificações e é assim que ela vai funcionar mesmo. Então agora bora para a visão geral da arquitetura que a gente tem aqui a entrada, a gente vai ter a entrada para o transformer, vai ser as palavras em uma língua, elas vão virar embeddings, vão virar vetores que representam em certo sentido o significado dessas palavras, a gente vai somar os encodings posicionais nelas, passa elas para uma atenção multicabeças, conexão residual, aplica normalização, passa eles pelas duas camadas densas, conexão residual, normalização, faz isso para vários blocos, resultado final, manda para todas as camadas do decoder. Para o decoder o que acontece? A gente tem a saída esperada shiftada para trás, faz o mesmo esquema dos embeddings, soma encodes posicionais também em cada um, passa pela atenção com máscara, conexão residual, normalização. E aqui vai para a atenção encoder-decoder, ela vai receber a saída do encoder
como chave e valor e vai receber a saída da camada anterior como busca, computa a atenção, aqui não tem máscara, aqui não precisa mais de máscara, a gente já mascarou anteriormente. Conexão residual, normalização, passa pela feedforward de novo, conexão residual, normalização, vários blocos desses três caras juntos, resultado final, passa por uma camada linear, uma softmax, e a softmax vai fazer aquela coisa de prever qual é que era a palavra, a gente pega o valor mais alto na softmax para ser a palavra que era para estar em cada uma das posições. E aí, a ideia geral do Transformer é essa, gente. Então, vantagens, é super paralisável, então assim, no treino, né, na hora de você fazer a predição não é mais tão paralisável, mas o treino é super paralisável. Treina de 10 a 100 vezes mais rápido que o estado da arte na época, então assim, saiu em 2017 e, primeiro de tudo, ele bateu o estado da arte em tradução, então assim, só isso já é uma coisa legal, né, vencemos o que tinha antes, mas também ele treinou de 10 a 100 vezes mais rápido, então isso aqui é outra vantagem absurda, né, uma coisa que, sei lá, antes você ia ter que estar usando um poder computacional imenso por muito tempo, agora eles treinaram ele todo em 3.5 dias com 8 GPUs. O que ainda é muita coisa, né? Mas sei lá, 3.5 com 8 dá 28 dias em uma GPU só. Para você ter um tradutor muito bom, levando em conta o que um tradutor consegue fazer, um tradutor automático, não é exatamente um custo absurdo. E a outra coisa é que ele é livre do Vanishing Gradient. Então, primeiro, quando as nossas arquiteturas lá usando LSTM, usando redes neurais recorrentes, elas tinham essa coisa da profundidade no tempo. Se eu quisesse traduzir uma frase com 100 palavras, ela era equivalente a uma rede com profundidade de 100. E aí isso daí fazia aquele Vanishing Gradient, que a gente tentava de tudo para reduzir, mas assim, sempre era um problema. Por mais que a gente tentasse, era uma dificuldade que se mantinha. Agora, isso aqui foi embora. E assim, nem do ponto de vista de espaço, né? Nem do ponto de vista assim, de camadas, ela é muito profunda, porque é isso, ela tem aqui 6, aí tá, essas camadas aqui dentro tem muita coisa dentro delas, mas como a gente tem um bocado de conexão residual, normalização, tem implementação com dropout e tal, termina que ela é efetivamente uma rede de tamanho 12, assim, basicamente. Assim, então, ela isso aqui termina fazendo com que o treinamento do Transformer seja também bem mais simples do que o treinamento de redes recorrentes que a gente tinha anteriormente. Então, gente, basicamente é isso. Terminando essa parte.